Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos uma palavra de Deus ao coração dos amados irmãos. Agradecemos a Deus, antes de tudo, por essa oportunidade neste dia, nessa sexta-feira, dia 11 de junho, que o nosso Deus nos concede mais uma vez. Em paz nos deitamos, e em paz também acordamos, porque as mãos poderosas do Senhor nos sustentam a cada momento, a cada dia. Meus irmãos, saúdo vocês nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um motivo de alegria, nós estamos aqui para anunciar a mensagem da palavra do Senhor. Deus, Ele é bom. Verdade. E o nosso propósito é que as pessoas sejam edificadas através deste projeto, deste formato podcast. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, anunciando a palavra do Senhor de forma que você possa ouvir e ser edificado pela palavra do Senhor Jesus. Este é o nosso objetivo, levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Assim como o Senhor Jesus na grande comissão, Ele bem salientou aos seus discípulos: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Em nome do Senhor, e é isso que nós estamos fazendo. E eu creio que nesta manhã o nosso Deus irá falar ao coração dos irmãos. Deus, Ele já ministrou uma palavra ao nosso coração e Ele irá ministrar esta palavra ao coração dos irmãos. Nós vamos compartilhar aquilo que Deus, Ele colocou no nosso coração, não é, Daniela? Sim, eu creio que Deus, Ele vai falar profundamente nas nossas vidas nesta manhã, Nós somos gratos ao Senhor. Como Ele tem feito, Como Ele tem feito durante todos esses dias. E eu creio que vai continuar fazendo, exatamente, como nós temos feito. E eu tenho percebido que as pessoas têm sido edificadas pela Sim. palavra do Senhor. As pessoas têm demonstrado sede pelo conhecimento da palavra de Deus. As pessoas têm demonstrado fome pelo pão espiritual. Verdade. É aquilo que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sim, então as pessoas têm mais fome da palavra que sai da boca de Deus do que do pão físico, do pão material. E nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos nós temos estado aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus e as pessoas têm sido edificadas. E talvez você que tem nos acompanhado, você que tem participado todos os dias ou sempre quando possível, tenho certeza que você também tem sido edificada pela palavra do Senhor Jesus. E Deus, Ele tem operado de forma maravilhosa. Pessoas têm recebido a cura da Covid-19, pessoas têm recebido grande livramento da parte de Deus. Tem uma irmã que ela estava nos contando ontem que ela recebeu um grande livramento de assalto, O assaltante anunciou assalto a ela, mas ela, confiando no poder de Jesus Cristo, ela pregou a palavra para o assaltante aqui em Guanambi. Tremendo, ela viu? Ela pregou a palavra para o assaltante desistiu do assalto, saiu. E ela ficou ali pregando para ele insistindo, passa a bolsa, e ela continuou pregando a palavra do Senhor Jesus e Deus quebrou o laço e Deus deu a vitória. Também estava nos contando que a sua neta, Isso, a sua neta dela. ela foi picada por um bicho, parece que uma foi cobra. Uma cobra, uma Isso. jararaca. Jararaca. Foi. Isso. A netinha dela, uma criança, foi picada por uma cobra jararaca. E nós sabemos que quando qualquer ser humano, ainda mais criança, quando é picado por um animal peçonhento deste, leva a óbito, Mas o nosso Deus é aquele que abre e fecha a sepultura, Aquele que dá e tira a vida. Deus é aquele que está acima de todas as coisas e Deus deu livramento à neta desta irmã, Ela foi picada por uma jararaca. Eu vi até a foto do pezinho da criança, O pezinho roxinho lá. A criança ela foi internada, mas graças a Deus, Deus deu Deus ela deu não vitória. sentiu assim as reações, ao contrário, porque Deus deu a vitória, deu vitória, deu livramento. Não sentiu, porque não nem vomitou nem nada, graças a Deus. As cobras, quando elas picam, a pessoa vem a óbito imediatamente, E quando não vem a óbito, fica com
sérias sequelas. Verdade. Mas Deus deu vitória, Deus confirmou a bênção. E tem muitos irmãos que têm recebido bênçãos da parte de Deus. Eu tenho recebido bênçãos da parte de Deus, tenho recebido livramento. Né? Deus é fiel. Graças a Deus, aquilo que Deus ele tem falado com o seu povo tem se cumprido. E aquilo que Deus tem falado na sua vida também irá se cumprir, porque Deus ele é fiel. Então nós vamos compartilhar agora um texto da palavra do Senhor, uma meditação com os amados irmãos, para edificação e crescimento espiritual dos amados irmãos. Amém? Daniela, você pode já compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. A palavra que o Senhor me concedeu nesta manhã se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2, que diz assim: Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Pai Santo, Pai amado, graça nós te damos por essa palavra, que através, Senhor, da mensagem nesta manhã, que o Senhor possa falar com cada ouvinte, no profundo, no oculto e no escondido, em nome de Jesus, amém? É uma palavra maravilhosa, né, Danilo? Onde Deus, o próprio Deus está aqui falando com o profeta Jeremias, para que ele viesse clamar. Só que antes disso, nós observamos algo, que antes do Senhor disser para ele clamar, o Senhor começa a dizer para Jeremias quem ele é. O Senhor fala que ele é o Senhor que fez a terra, que a formou, ou seja, que deu forma à terra, né? Criando a natureza, os animais, tudo, e que afirmou. O Senhor fala assim, seu nome é Senhor. O próprio Deus apresenta a ele mesmo, dizendo, eu sou o Senhor. Clama que eu vou te responder. Louvado seja o nome do Senhor. Através dessa palavra a gente pode ouvir claramente o Senhor dizendo para nós, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, para clamarmos que Ele vai nos responder. E é por isso que ele se identifica, né, para o profeta Jeremias, que já vinha profetizando em nome do Senhor, mas Deus aparece a ele, né, e Deus se identifica no versículo 2 que você leu. Deus já se identifica. No versículo 3, Deus ordena que o profeta invoque o nome do Senhor. Ou seja, Deus ele nos mostra primeiro a sua identidade, para que o nosso coração seja despertado a clamar pelo Senhor. É como se Deus estivesse falando ao profeta Jeremias, olha, eu sou poderoso, eu sou soberano, e sem mim você não pode nada. E é por isso que você tem que me clamar. Não é porque eu preciso de você, mas é porque você precisa de mim. Isso. Exatamente. Porque Deus ele não chega falando a identidade do profeta. Deus chega falando a sua própria identidade. Exatamente. É isso que Deus faz na nossa vida. Ou seja, Deus está mostrando para ele que ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Que é a ele que Jeremias tem que clamar. O Senhor, ele não chega dizendo, você tem que clamar tal. Não, ele fala, você clama a mim, que eu lhe responderei. É linda essa parte. E tem uma coisa, né, sabe, nesse versículo 2, que quando Deus se apresenta ao profeta Jeremias, quando ele estava encarcerado, Deus diz algo interessante ao profeta Jeremias, e Deus quer que o profeta Jeremias saiba de uma coisa. Sabe o quê? Só existe um só Senhor, não existe outro. Sim, então, verdade. Quando Deus ele chega, ele se apresenta ao profeta Jeremias, e Deus diz, assim diz o Senhor que as forma, o Senhor é o seu nome. Deus está querendo dizer ao profeta Jeremias que isso existe apenas no Senhor. Porque na visão dos homens podem existir variadas formas, né, de senhores. É tanto que há uma diversidade aí de religiões, uma diversidade de crenças. Mas a Bíblia nos mostra claramente que só existe um Senhor. E é a Ele que nós devemos prestar culto, é a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos servir. É isso que Deus ele quer passar ao profeta Jeremias. E é isso que Deus ele faz na nossa vida. Sim. Deus ele deixa claro e evidente que somente Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Verdade. Ninguém mais pode, somente Ele. Por quê? Ele faz essas coisas
o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome, soberano, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas. Então, você pode estar passando por um momento difícil, um momento complicado, mas Deus quer que você saiba de uma coisa, que somente Ele pode te tirar desta situação. Somente Ele pode fazer um milagre na sua vida, porque Ele é Senhor e não há outro Senhor. Muitos homens, é claro, chamam, os seus ídolos de senhores, adoram, veneram os seus ídolos, têm as suas crenças, mas nós que temos a luz da palavra do Senhor e já não há mais engano, já não há mais mentira encoberta, nós sabemos que isso existe apenas um Senhor, o único que pode curar, que pode libertar e que pode salvar. E fora dele não há outro. Então aí o Senhor já está ensinando a Jeremias a quem Jeremias devia clamar, que é somente a Ele. Porque o Senhor fala, e eu lhe responderei. Tem uma passagem na Bíblia onde diz assim, que nenhum clamor passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Então o Senhor, Ele está ouvindo as nossas orações. Até porque o clamor, ele é um pedido de socorro. Sim. E Deus, Ele não nega pedido de socorro. Até porque a Bíblia nos ensina que a omissão é um pecado. Verdade. Porque existe as duas qualidades de pecado. O pecado por comissão e o pecado por omissão. Então, o pecado por comissão é aquele pecado que nós efetivamos. E o pecado por omissão é aquele pecado que nós deixamos de fazer. Ou seja, pecado por comissão é aquelas coisas que eu faço. E Sim. Pecado por omissão são aquelas coisas que eu deixo de fazer. Então, quando a Bíblia nos passa essa ideia, então, a Bíblia já está nos mostrando também o caráter de Deus, que Deus, Ele não nega socorro. Então, quando a pessoa entra dentro do seu quarto e começa a chorar, começa a clamar, obviamente, claramente, com total certeza, Deus está ouvindo a oração daquela pessoa e vendo as suas lágrimas, porque Deus não nega socorro. Isto é tão maravilhoso que Deus não nega socorro. E é tanto que Ele não faz distinção entre pessoa e pessoa. Todos quanto clamarem a Deus, Deus ouvirá. É por isso que o profeta Joel, Sim. Joel, ele fala: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, verdade. Todos os que invocarem a Deus serão salvos. Então você pode ter esta certeza, você pode ter esta confiança. Então não precisa você se atemorizar, se desesperar, ficar preocupado se Deus está ouvindo ou se Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. A verdade é que Ele está ouvindo as nossas orações e o nosso clamor. E em breve Ele manifestará diante de nossos olhos o seu socorro. Sim, verdade. A palavra do Senhor diz também que tantos quanto invocar o nome do Senhor, o Senhor está perto. E perto o Senhor está daqueles que o invocam. Ou seja, é difícil uma pessoa estar passando uma situação tenebrosa, bem ruim, e se ficar prostrado. A não ser que essa pessoa esteja totalmente desanimada, porque a nossa própria alma grita por socorro. Não é verdade? A nossa alma grita. Eu vejo um exemplo disso do salmista Davi. Quantas vezes ele falava assim: Senhor, minha alma está angustiada. Ele fala dos ossos dele que doíam. No livro dos Salmos, o salmista Davi, ele disse que a garganta dele secou. De tanto clamar, De tanto clamar. Aí eu te pergunto, Danilo, Deus, ele não é surdo. E por que o Senhor nos manda clamar? No verso número 3, olha para você ver, você falou uma coisa interessante. Você falou sobre invocar, trazer Deus para perto. Sim. E na minha tradução, na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, no verso número 3 está assim: invoca-me. E no original hebraico, invocar significa trazer para perto. Então, quando eu estou clamando, eu estou querendo trazer Deus para perto. É um sinal da minha alma dizendo em alto som que eu quero Deus para perto, eu quero Deus bem pertinho de mim, eu quero trazer para a minha vida a segurança, o livramento e a salvação. Então, o clamor, ele é muito mais do que um grito. É por isso que nós falamos, Deus, ele não é surdo,
Eu não clamo para que Deus ele ouça melhor a minha voz, mas o meu clamor é um posicionamento, o meu clamor é um sinal de que eu estou mostrando a Deus que eu o quero por perto, que eu quero bem pertinho de mim. E eu estou mostrando também aos demônios que eu confio em um Deus todo-poderoso, e é por isso que eu quero ele bem pertinho de mim, porque enquanto ele estiver pertinho de mim, Satanás ele não tem poder de tocar na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Não é? É por isso, isso é maravilhoso. É por isso que todos os dias Deus ele fala conosco, clama. Hoje pela manhã nós oramos aqui na igreja. Foi uma benção o clamor que nós fizemos diante do Senhor, que Deus mandou a gente clamar, né? E a gente pôde ver o agir do Senhor e o inimigo ficou furioso. Daniela, e tem uma coisa que eu vou falar para vocês, falar para algum irmão aí que tá ouvindo, tá atento. Não mexa com crente que conhece a identidade de Deus e o está invocando. Não mexa. Não mexa, não mexa, não mexa, porque é perigoso demais. E é por isso que tem muita gente descendo na sepultura, viu? Por isso que tem muita gente morrendo, porque está perseguindo homem e mulher de Deus. Tome cuidado com isso, viu? Tome cuidado até com o que você fala dentro da tua casa contra um homem ou mulher de Deus. Tem muita gente que não está respeitando a autoridade constituída por Deus na igreja. Verdade. Não é? E é por isso que tem muita gente aí descendo na sepultura. Porque o crente, Daniela, que ele invoca, como eu já bem salientei aqui alguns minutos atrás, o crente que ele invoca, ele está trazendo Deus para perto. E quando Deus está perto desse homem, desta mulher, meu irmão, não há inimigo, não há adversário que encoste nele. Eita glória. Não há. Sim, verdade. Esses dias aqui em Minas Gerais, aqui pertinho aqui em Minas Gerais, se eu não me engano, foi em Belo Horizonte, tinha um grupo de crentes no monte, Daniela, orando, buscando a Deus, clamando, jejuando, e foram neste monte 2 intrusos, que eram ladrões, misericórdia, para assaltar crentes cheios do Espírito Santo. Imagina aí que os irmãos devem estar na consagração crentes ali, cheios né? do Espírito Santo. Então, Meu esses Deus. 2 bandidos, eles partiram para cima do monte, né? Eles falaram, lá deve ter crente, os crentes devem estar com celular, devem estar com dinheiro, não vai roubar. Mas eles não sabiam o que Deus falou no versículo 2 do livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Eles não sabiam a identidade de Deus, porque se eles soubessem a identidade de Deus, eles roubariam qualquer outra pessoa, mas não tocaria nos crentes, não tocaria naqueles que servem a Deus. Eles subiram achando lá que só estavam os crentes, mas os Deus dos crentes porque eles estavam invocando a Deus, eles estavam trazendo Deus para perto. E aí eles anunciaram o assalto. Tinha um que estava com um simulacro, né, que era uma arma de mentira, e outro estava com uma faca, né? E eles anunciaram o assalto. Aí o pastor, né, que estava ali liderando aquele grupo de obreiros que estava sobre o monte orando e jejuando, parece, se não me engano, há 3 dias, Daniel, jejuando e orando, buscando invocar. 3 dias jejuando, orando, eles invocando acamparam, o nome né? de Deus. Estava lá a barraquinha, o pastor mostrando onde eles estavam acampados, que eles acamparam lá para poder passar um tempo com Deus, né? Exatamente, invocar, passar um particular com Deus ali. E, de repente, o pastor, ele olhou para aqueles 2 miliantes ali, e o pastor invocou o nome de Deus e orou, e desceu um poder de Deus sobre aquele monte. Os 2 bandidos caíram por terra. Um não aguentou, morreu. Bateu as botas. Jesus. Um não aguentou, porque o poder, irmão, o poder de Deus é forte. Não brinca com o poder de Deus, não brinca. O poder de Deus é forte. Eu me lembro de um relato da biografia de um dos fundadores da Assembleia de Deus, o Gunnar Vingre e o Daniel Berger, e eles 2 contaram que no início, quando eles estavam aqui no Brasil, e eles oravam, os cultos aconteciam tanto na congregação como nas casas, e Gunnar conta que enquanto ele orava, teve um dia que enquanto ele estava orando, e Deus desceu um poder tão grande, não só sobre a vida dele, mas também sobre o ambiente em que ele estava, que ele ficou com medo do poder de Deus, ficou com medo. Glória. E ele disse que teve que correr para debaixo da mesa, Jesus. porque ficou com medo. O poder de Deus invadiu o lugar onde ele estava, e foi tremendo, foi poderoso, porque o poder de Deus é forte demais. Não há fortalezas de Satanás que suporte o poder de Deus.
Então, um bandido morreu. Isso saiu nos jornais. Sim, todos os jornais. Inclusive, aquela emissora que odeia os cristãos teve que noticiar. Todas e noticiar dessa maneira. Bandido morre após oração de pastor. Os irmãos que ainda não viram a notícia, né, Danilo? Pode pesquisar no YouTube. Um morreu, irmãos. E o outro manifestou. E o pastor colocou a mão na cabeça e sai. E o demônio caiu por terra. E o homem caiu por terra. E aí, o poder de Deus foi manifesto, né? De uma forma gloriosa, de uma forma tremenda. É o que eu penso, se a gente está clamando, buscando a Deus, reverenciando a presença dEle, com temor, Ele é na nossa vida e a gente pode abrir a nossa boca e expulsar, que o inimigo ele vai cair por terra, Satanás ele não vai te tocar, ele vai correr, ele vai fugir de ti. Eu lembrei, Danilo, daquela passagem onde fala de Elias, quando ele estava ali no monte, né, que o rei Acabe mandou ali um número de soldados e buscar Elias. E quando eles chegavam lá e dizia assim: meu senhor mandou te trazer, desce. Elias levantava as mãos e aqueles soldados todos morriam. Isso, se não me engano, aconteceu por acho que umas 3 ou 2 vezes, se não me engano, no relato bíblico. E vendo a história desse pastor agora aí de Minas Gerais, eu me lembrei. E aí isso serve, crente, para você que está nos ouvindo nesta manhã, saber que Deus ele não mudou, viu? Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Deus ainda opera milagres. Com o mesmo poder. Sim, Deus não mudou, não. E muitas pessoas têm brincado com as coisas de Deus. Verdade. Muitas pessoas, né, têm brincado. Muitas pessoas pensam que a graça veio para substituir a justiça de Deus. Muito pelo contrário. A graça veio para aperfeiçoar a justiça e juízo de Deus sobre os filhos dos homens. Sim. Entendeu? Então tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Hoje em dia muita gente perseguindo a obra de Deus. Muita gente perseguindo pastores, pregadores da palavra de Deus. Eu não estou falando de picaretas, né? Eu estou falando de pastores mesmo. Homens e mulheres de Deus fiéis. Fiéis a Deus. Estou falando sobre malandro, não. Sobre pastor malandro. Estou falando sobre pregador malandro, não. Estou falando sobre um homem e mulher de Deus. Sim, e tem que serve a Deus com fidelidade. Caindo nesse erro de perseguir o povo de Deus, assim como Balaão. E a Bíblia diz o quê? Balaão morreu a fio da espada. Porque foi perseguir o povo de Deus, foi amaldiçoar o povo de Deus. Deus converteu a maldição dele em bênção, mas lá na frente ele foi morto à espada. E eu também me lembro de quando uma das igrejas, né, uma das maiores igrejas pentecostais do nosso país, a Igreja Pentecostal Deus de Amor, quando o seu fundador, o missionário Davi Miranda, ele iniciou a obra do Senhor. Ele conta na sua biografia que ele já é falecido, o missionário, ele já é falecido já, mas ele contou na sua biografia que no início da igreja, no início, né, da fundação do ministério, houve muita perseguição inclusive de políticos, muitos políticos perseguindo, muitas pessoas perseguindo, e ele com os joelhos no chão, ele chorava, ele clamava a Deus, ele invocava o nome do Senhor, ele trazia Deus para perto. E há um grande erro, há muitos que estão laborando em um grande erro: perseguir a obra de Deus. Verdade. Perseguir o homem de Deus. Ele conta na sua biografia que a maioria daqueles que perseguiam a obra de Deus desceram à sepultura. E os que não desceram à sepultura ficaram doentes com sequelas, porque o poder de Deus é grande. Não brinca com o poder de Deus. Enquanto estavam se levantando contra a vida deles, o missionário estava de joelho orando. Exatamente. Foi um grande homem de Deus, viu? Grande homem de Deus. Grande homem de Deus, que buscava, que clamava, né? Admirado por muitos líderes religiosos na nossa nação e fora da nossa nação. E eu trago, Daniela, um caso mais perto de nós ainda. Sim. Você lembra quando nós éramos de uma outra congregação e tinha um homem nessa congregação que estava perseguindo a obra de Deus, e ele fez uma coisa horrenda contra a casa do Senhor, não é? Ele participou de um arrombamento e tal na casa de Deus. Sim. E aquilo tudo. Acho que não sei se alguns irmãos lembram. Então, e a igreja foi arrombada e aconteceu aquelas coisas todas. Roubaram a igreja. Tudo. E a pastora, né, que liderava, né, pastoreava aquela congregação, a pastora nossa mãe, ela orou a Deus, né, ela chorou na presença de Deus. E ela disse que tudo que estava ali na igreja, né, foi conseguido com muito trabalho, né, com muita oração, muita dedicação. E Deus, e ela falou a Deus: olha,
quem participou deste arrombamento, deste roubo, vai ficar doido. Era o Espírito Santo de Deus já falando através da pastora. Vai ficar doido. E vai passar aqui nesta rua, em frente da igreja, doido. E não correndo, passou, não foi? Ela disse isso, correndo. Exatamente, correndo, doido correndo. E não foi muito tempo. A pessoa passou em frente da igreja doida. Era uma pessoa de dentro do próprio ministério. E ainda entrou no dia que estava tendo culto, né? A pessoa entrou, pediu o microfone para minha mãe e falou que o que estava acontecendo com ele porque ele tocou na vida dela, naquela obra, e disse para as pessoas que estavam ali para não tocar. Exatamente, foi exatamente. É assim que Deus faz, doido e está doido até hoje. É assim está que doido Deus até faz. hoje. Entrou dentro da igreja, lá naquela congregação que nós estávamos, e teve que confessar os seus atos, né, e pedir perdão, e ainda disse: não toque nesta mulher. Não toque nesta mulher. Não toca nela. Deus porque é fiel na terra, estou. Viu? Ele falou ainda: olha como é que eu estou aqui. Estou assim porque eu toquei. Tá vendo? Então, o poder de Deus age maravilhosamente, extraordinariamente na vida do homem e da mulher. Isso, na vida daqueles que clamam, né? Que tem um compromisso com Deus de estar na presença de Deus. Porque não é só clamar e não ter uma vida santa diante do Senhor. Porque, né? igual eu disse, né? O clamor é um posicionamento, né? Isso. O clamor, ele é um posicionamento, ele é mais do que um grito, né? Ele é mais do que um barulho, ele é um posicionamento, ele é um sinal. Da parte nossa para com Deus. Exatamente. Eu penso assim que o clamor, ele vem assim da nossa alma, né? Que é um grito de socorro da nossa alma. E quando a gente se coloca diante do Senhor e se lança na presença dele, clama a ele, pedindo a sua ajuda, crendo na sua resposta. E no verso número 3, diz assim: invoca-me e te responderei. Primeiro eu invoco, depois Deus me responde. Sim. Primeiro eu tenho que ter uma ação e Deus terá uma reação. Será que nessa manhã tem pessoas aí que estão buscando resposta da parte do Senhor? Se você quiser buscar uma resposta da parte do Senhor, Deus já está te dando aí o que você tem que fazer, que é clamar, que é invocar o nome dele, para ele te responder. Porque tem pessoas que falam assim: Senhor, usa um irmão, uma irmã para falar comigo. Quem sabe Deus quer falar contigo pessoalmente? Exatamente. Né? O que nós não podemos fazer é terceirizar a nossa comunhão com Deus. Sim. Não é? Porque nós temos livre acesso. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado, né, nos mostrando maravilhosamente que o caminho, né, de acesso a Deus estava liberado, e nós não precisaríamos mais de terceirizar a nossa comunhão com o nosso Deus. Nós temos livre acesso através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos livre acesso. Então, você tem livre acesso. Não acredite. Há muitas pessoas que pensam assim: se eu orar, né, Deus vai ter uma reação. Mas se eu pedir para a pastora, para o pastor orar, aí o céu vai se abrir e vai atender. E Deus vai me atender. É claro que a nossa oração, né, ela é recebida da mesma forma por Deus. Só que claro, nós temos que deixar aqui evidente que quando o homem e a mulher de Deus têm uma aproximação, né, íntima com Deus, ele contempla mais glória, mais sinais, mais prodígios da parte de Deus. De Deus, verdade. Então, ao invés de eu terceirizar, né, a minha comunhão com Deus, pedindo para que o irmão que tem uma aproximação mais íntima de Deus orar por mim, por que eu não vou buscar também essa aproximação íntima? Por que eu também não vou buscar? Porque se aquele irmão ele recebe uma intimidade com Deus, ele recebe uma glória da parte de Deus, se aquele irmão ele recebe uma visão da parte de Deus, eu também posso. E é por isso que a Bíblia diz que Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito, sobre toda a carne, homem, mulher, verdade, velho, criança, idoso, entendeu? Sobre toda a carne. Então, a mesma oração que a irmã, o irmão que está me ouvindo, né, faz, e eu faço, todas são recebidas por Deus. Então, creia que Deus está ouvindo a sua oração. Creia que Deus está ouvindo a sua oração e Ele irá responder. O problema é que nós queremos inverter a ordem. Nós queremos que Deus nos responda para depois nós invocarmos a Ele.
E nós temos que invocar a Deus. Pessoas essa manhã estão falando aqui, igual a irmã Maria Concebida, ela falando, ela agradecendo a Deus porque Deus ouviu as orações dela, né? A irmã Jéssica Mello aqui também falando que Deus, ele ouve, que basta somente a gente ser sincero, verdade, buscar diariamente ao Senhor que ele ouve e responde. Sim, Deus responde, irmão. Responde. Deus responde. Deus responde, e Deus responde de maneira maravilhosa. Aí, e pode ser que há pessoas falando assim, mas eu tenho orado e não tenho visto. Talvez é porque você não tem parado e prestado atenção naquilo que Deus está falando. Porque Deus, ele responde. Como você está orando e você não vê nada da parte de Deus, algo errado. Seja Deus esteja te mostrando, talvez você ainda não esteja querendo ver aquilo que Deus esteja mostrando. O meio pelo qual Deus responde a um homem é mediante a sua palavra. Verdade. Tudo que vem e que está à margem da palavra, fora da palavra, não provém de Deus. Então Deus nos responde mediante a sua palavra. Verdade. E há muita gente falando assim, eu estou orando, Deus não está me respondendo. A pessoa nem abre a Bíblia, irmão. Nem medita na palavra de Deus. Nem desenvolve uma relação íntima com a palavra do Senhor. A pessoa não se interessa pelos cultos de ensino da palavra, não se interessa pelas escolas bíblicas, não se interessa para ouvir a palavra de Deus, porque muita gente pensa que Deus irá respondê-las através da revelação, né? A pessoa, tem gente que na hora da pregação, na hora do ensino, está cochilando. Aí chega a hora da pregação, a pessoa dá um pulo, a pessoa abre o olho, pensando, né? Assim, agora Deus vai me responder. E acabam perdendo a bênção, porque Deus nos responde mediante a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sim, verdade. A palavra de Deus, ela é poderosa. Que tem hora que a gente está orando, o Senhor responde, fala comigo. A gente pensa, Deus vai usar a pastora, o pastor, os obreiros através da revelação, e muitas das vezes está falando conosco na palavra. Eu me lembrei de uma irmã que um dia ela me disse que ela foi para um culto e lá Deus estava usando alguém na palavra falar com ela, mas ela disse que ela estava tão distante, a mente estava tão voando, ela me disse. Ela falou que aquele dia, se ela tivesse prestado atenção, ela teria tomado posse da bênção dela através da palavra. Por isso, irmãos, na hora da mensagem da palavra de Deus, é a hora que você tem que mais prestar atenção, irmãos, porque o Espírito de Deus fala conosco fortemente através da sua palavra. A gente tem que prestar atenção, porque ali Deus está falando, ali Deus está nos ensinando, nos encorajando, nos exortando, para a gente se manter de pé na presença dele. A palavra de Deus é muito importante, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, Daniela, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha para você ver, meu irmão. Tremendo, maravilhoso. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Então Deus nos responde mediante a sua palavra. Acabou. Deus nos responde mediante a sua palavra. E é por isso que está aí um monte de heresia, um monte de palhaçada, porque as pessoas têm se distanciado, se apostado da palavra de Deus, dizendo que é Deus que está falando. Se aquilo que está na boca do profeta não tem amparo na palavra de Deus, então aquilo não vem de Deus. Aquilo vem de espírito de rãs, espírito de engano, espírito de mentira. Então, eu tenho que invocar a Deus, trazer Deus para perto e ficar atento à sua palavra, porque é lá que Deus ele vai me responder. Sim. É lá que Deus ele vai me responder. É lá que Deus ele vai falar comigo. É lá que ele vai entrar com providência. É lá que ele vai me dar estratégia para andar, para avançar. É através da palavra de Deus. Sim. E no versículo que você leu, Daniela, diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandiosas em outras traduções, né, insondáveis, que você não conhece. Olha Deus querendo mostrar a glória dele. Há coisas ocultas que a gente não conhece, mas Deus ele quer nos mostrar, ele quer nos revelar, né? Revelar, mostrar a glória dele para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele só vai mostrar a partir do momento que a gente invocar o nome dele, nos trazer ele para perto de nós. Né? Deus ele quer mostrar coisas maravilhosas para você, ele quer falar contigo, ele quer te dar visões.
Tem pessoas que falam assim, mas Deus não me mostra nada, eu não vejo nada. Você precisa invocar o nome do Senhor, precisa ter Deus para perto de ti. Você precisa buscar o Senhor, invocar o nome dele para que ele te mostre coisas grandiosas que você não conhece. E o que Deus tem para nos revelar nesses últimos dias, nesta dispensação da graça, é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o Evangelho já estava pré-ordenado desde a eternidade, mas ainda estava escondido. Mas vindo o Senhor Jesus Cristo, que é a luz de Deus, que é o próprio Deus, que é a verdade, ele nos revelou aquilo que estava oculto, que é o Evangelho. Então, quando Deus ele diz ao profeta Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Deus está falando do poder do Evangelho. Deus está falando de anunciar o poder do Evangelho. E, meu irmão, isso aqui é coisa extraordinária, isso aqui é coisa maravilhosa da parte de Deus, porque o Evangelho se constitui em poder. Evangelho, Daniela, não é apenas palavra, o Evangelho é poder. Verdade. É poder e sabedoria de Deus, e não uma sabedoria humana, uma sabedoria terrena, mas uma sabedoria que leva o homem a reconhecer os seus pecados, suas falhas, que leva o homem a se converter e se aproximar de Deus e servir a Deus. Esta é a sabedoria do Evangelho de Deus. E é por isso que Deus ele nos ordena a invocarmos a Ele. Porque Deus quer lhe revelar este poder do Evangelho. Talvez você conhece o Evangelho, mas é apenas no aspecto cognitivo, não é? Você apenas conhece a letra, mas ainda não conhece o poder de Deus. Ou seja, ainda não tem uma experiência, né? Este poder. Conhece na teoria, mas não tem experiência. Exatamente isso, é na teoria, mas não conhece na experiência. E é isso que Deus ele quer. Ele quer nos mostrar. É aquilo que Paulo ele diz, né, na sua primeira carta aos Coríntios, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, tanto daquele que é de Israel quanto dos gentios. Então o poder de Deus se manifesta por meio do seu Evangelho, e é isso que Deus ele quer anunciar a todos nós, a mim e a você, para que a gente venha ter a experiência, para que a gente venha viver o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Que Deus venha nos anunciar estas coisas ocultas que nós não sabemos, que Deus venha abrir o seu tesouro e de lá tirar coisas maravilhosas, extraordinárias, nos revelar. Que Deus venha abrir os nossos olhos para nos fazer enxergar aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais e físicos, mas com os olhos espirituais dados pelo Espírito de Deus, a gente possa contemplar todas estas coisas. Verdade. Enquanto nós clamamos, o Senhor ele peleja e trabalha por nós, né? O inimigo não resiste, o inferno pode até se levantar, ficar enfurecido, mas cai por terra, porque enquanto nós clamamos, o Senhor está pertinho de nós, nos garantindo a vitória, né? E essas coisas insondáveis, grandiosas que Deus ele quer mostrar, também não significa só as visões celestiais. Os poderes de Deus também pode ser, irmãos, na tua vida também. Deus, quem sabe, quer fazer você ver a glória dele no teu casamento, no meio da tua família, na tua finança, no teu ministério, né? Deus ele quer fazer coisas lindas, mas tudo isso vai depender de você clamar, invocar o nome do Senhor, trazer ele para perto de ti, reconhecer que ele é o único Senhor, Criador dos céus e da terra, que ele pode todas as coisas, que somente a ele devemos dar honra, glória, e que somente a ele devemos clamar. E quando fazermos isso, nós iremos contemplar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, efetivamente, com poder na nossa vida. É aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que você não envergonha do Evangelho, Paulo? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Daniela. Primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é poder de Deus. É isso que Deus ele quer revelar. É isso que Deus quer mostrar. Deus quer mostrar o poder dele de salvação. De libertação, né? De curas. Isso, Deus ele não mudou, Deus é o mesmo. Então, ele não mudou, ele é o mesmo. Independentemente do século, independentemente do tempo, da era, do país, do local, da cultura, Deus ele continua sendo o mesmo, ele continua
exigindo o mesmo, ele continua ordenando o mesmo, ele continua falando o mesmo. Então, ele é Deus. Sim, ele é Deus, fiel e poderoso. Deus, e ele quer trazer salvação para nossa casa, para nossa família. Deus, ele quer salvar o seu esposo, a sua esposa. Ele quer salvar os seus filhos. Deus, ele quer agir de modo maravilhosamente nas nossas vidas. Então, é por isso clamar, que Deus tem mandado você clamar. É interessante que muitas das vezes a gente levanta o povo em oração, a gente fala assim, igreja, vamos clamar. São poucas pessoas que elevam suas vozes a Deus e começam a clamar. A maioria fica ali em silêncio, irmão, isso não é clamor. Aí você vai dizer, irmã, mas Deus só responde se for clamor? Não, Deus ele responde a oração sincera, seja ela em pensamento, seja ela em voz alta, seja o clamor, seja ela feita de joelho, deitado, em pé, sentado. Mas há momentos que Deus ele nos dá uma ordem e nós temos que obedecer essa ordem. Se Deus falou, clama, abra a boca e clama ao Senhor, peça a Ele por socorro. Significa que Deus ele quer que você, que Ele está perto de você. Eu acredito, na minha ótica, eu acredito que quem está pedindo socorro, de alguma forma, tem que demonstrar o seu sentimento. Verdade. Ana estava pedindo socorro a Deus. Ela estava clamando em voz alta? Não. Mas ela estava demonstrando. Ela estava chorando, ela estava prostrada e mexendo apenas os lábios. Agora imagina. Você fala que ela estava muito angustiada. Exatamente. Né? Então, uma pessoa, muitos que falam assim, então Deus só responde a oração se for clamor, mas não expressa nada, não demonstra nada, parece um cubo de gelo. Misericórdia. Parece um boneco, uma boneca, não tem expressão nenhuma. Então, Ana, a gente vê, enquanto Ana chorava, prostrada, e movia apenas os lábios de tão angustiada que ela estava, o profeta Jeremias está, né, no capítulo 33 do seu livro, recebendo a ordem de Deus para clamar. Ou seja, nós, de alguma forma, nós temos que manifestar esse nosso sentimento. De alguma forma, nós temos que mostrar clarividente o nosso posicionamento diante de Deus. Davi, por exemplo, no Salmos 18, Davi fala, clamei ao Senhor, pedi para socorro ao meu Deus. Exatamente. E ele fala que o Senhor livrou. Porque eu duvido muito, Dani, que uma pessoa que realmente esteja precisando de socorro, ela não demonstre nada. Um certo dia eu vi um vídeo de uma mãe que estava desesperada em um hospital, porque o filho estava morrendo. Não somente ela, tinha pessoas à volta ali, não sei se era parentes ou se foi pessoas que ficaram ali sensibilizados com a situação. E eles queriam atendimento médico urgentemente, porque a criança ali estava já vomitando sangue, estava morrendo e a mãe estava desesperada. Porque é impossível alguém que está precisando de socorro não ficar desesperado, não clamar, não pedir ajuda, não ir buscar. Né? Eu não digo que você vai clamar sem crer, você precisa crer também que Deus está ouvindo o teu clamor, crendo que você vai sim receber a ajuda dele, a providência dele. Né? E ali aquela mãe estava clamando, pedindo por socorro, desesperada. Eu me lembrei também de uma pregação da missionária Camila Barros, onde ela fala, imagina aí, que você está dentro de uma casa, a casa está pegando fogo e você está, socorro, com a vozinha baixinha. Ou então está pedindo socorro só em pensamento. Seria impossível. Exatamente, senão de alguma forma nós temos que manifestar. Ou nós estamos dentro dessa casa pegando fogo, ou nós estamos prostrados no chão, chorando, né? Chorando. Ou buscando alguma forma de sair dessa casa. Ou nós estamos, né, gritando, pedindo socorro, porque de alguma forma eu tenho que expressar, né, o meu sentimento, de alguma forma. Sim, a não ser que a pessoa esteja conformada com a situação. Exatamente. Se acostumou com a situação. Se acostumou com a situação, aí. É igual a rã na chaleira. Coloca a rã na chaleira, a fogo brando, e você verá que ela não vai pular. Ela vai se acostumar com a temperatura. E a temperatura vai aumentando, até a ponto de cozinhá-la. E lá ela não sai. É igual muita gente. Tem muita gente que está na chaleira, igual a rã na chaleira. Se acostumou com a situação, né? Já se acostumou. E a situação está lhe cozinhando. E você está acomodado. Então nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus. Sim, porque as coisas são difíceis, nada é fácil. É difícil permanecer na presença de Deus. A batalha é difícil, por isso que é batalha. Se fosse fácil, não seria batalha. Né? E nós temos que clamar, nós temos que invocar o nome do Senhor Jesus para que Deus ele venha nos abençoar, para que Deus venha nos dar vitória. Então nós temos que clamar, porque as coisas já não são fáceis. E sem clamar, sem invocar o nome do Senhor, elas se tornam ainda mais difíceis, ainda mais piores, e destrutivas, né? Sim. Isso, porque nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus. Então clame, busque a Deus, invoque ao nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que hoje à noite temos culto
a partir das 18h30. Culto de libertação. É esse culto de libertação. Venha para você tomar posse da sua libertação. Venha, participe. Se não puder comparecer presencialmente no templo, participe através da nossa transmissão online. Amanhã tem culto também, culto na direção dos jovens, a partir das 18h30. Os irmãos vêm também. Exatamente, tem sido bênção, né? Os sábados, muita gente tem recebido bênção, tem recebido vitória. No domingo, nós temos culto aqui, né? No domingo não haverá oração, né? Pela manhã. Não haverá oração pela manhã e nem o nosso podcast. Amém, irmãos? Então, domingo não haverá o nosso podcast e nem a oração pela manhã. Mas à noite haverá culto normal. À noite, Sim. a partir das 18h30, haverá culto de ensino da palavra de Deus. Então, se você é um crente salvo, se você é um crente que tem o seu nome escrito no livro da vida, se você é crente batizado, ou se ainda não se batizou ainda, mas é um crente fiel ao Senhor Jesus, né, temente a palavra de Deus, venha para que você seja edificado pela palavra do Senhor, que você venha receber o ensino de Deus. E muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm sido edificadas através do ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então participa do ensino. O crente que ele é fiel a Deus, ele participa do ensino da palavra. Se você pode vir ao templo, venha a partir das 18h30. Nós estaremos aqui já cultuando a Deus. E se você não puder vir, participe através da nossa transmissão online pelo Facebook, amém? Em nome do Senhor. Na quarta-feira nós estamos aqui, né? Nesse mesmo horário, quarta-feira depois da oração, que tem oração aqui pela manhã, às 7h da manhã, né? E aí... Na quarta-feira, né, pela manhã, a partir das 9h da manhã, nós estaremos aqui no podcast anunciando a palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor Jesus, e vocês nos ouvindo em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, né, habite, né, Daniela, abundantemente no nosso coração. Em nome de Jesus. Essa palavra foi maravilhosa, a palavra que Deus compartilhou. Falou comigo também, né? Exatamente. Eu creio que falou com cada um dos irmãos que participaram. Principalmente conosco. E nós estamos edificados, né? Fomos edificados por Deus. E os irmãos também foram edificados por Deus. Amém? Em nome do Senhor. E nós agradecemos a participação dos irmãos que participaram, ou que estão participando, ou que participarão pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo YouTube. Que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos os irmãos que participaram. Tem alguns irmãos, né? A irmã Jéssica Melo, a irmã Luna Gabriela, a irmã Nésia, a irmã Pati, a irmã Rosimar, né? A irmã Janaína Dantas, irmã Valéria, irmã Maria Concebida, a irmã Valéria, né? Em nome do Senhor, que Deus venha abençoar. A irmã Jane Zezinho, a irmã Jane, que Deus venha te abençoar maravilhosamente, cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar também a irmã Ana Beatriz, que é o amor da minha vida, que Deus venha abençoar. Deus venha abençoar também a minha mãe, a pastora Duda, né? A pastora deste ministério, que Deus venha abençoar minha mãe, o amor da minha vida. Uma mulher de Deus, que Deus venha derramar graça, sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos poderosamente, amém? Irmãos, eu citei o nome dos irmãos, né, que apareceram aqui no aplicativo, nos comentários. Tem mais irmãos que comentaram, tem mais irmãos que participaram, sim, mas eu só consegui ver só esses comentários aqui só, porque como foram muitos comentários, aí ficou difícil aqui de ver todos os comentários. Bem, mas que Deus venha, muita gente participou, exatamente, né? Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. A irmã Leidmar também que participou, exatamente, né? Irmã Leidmar, irmã Valquíria Santos, irmã Janaína Alves, que Deus abençoe. A irmã Léo Reis, Deus venha abençoar. O jovem Ramon, amém. O jovem Ramon, que Deus abençoe maravilhosamente, pregador da palavra de Deus. Irmã Maria Concebida, que Deus venha abençoar, que Deus venha dar graça. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha nos enriquecer com sua graça. A irmã Val Maria Oliveira, que Deus abençoe também. A irmã Valéria também, amém. A irmã Valéria, que Deus abençoe, já falei já. A irmã Jusileide, que Deus venha abençoar. A irmã Jusileide, o irmão Reginaldo. Analise, né? Toda a sua casa, sua mãe, né? Toda a sua família, Deus venha abençoar poderosamente.
enfim, todos os irmãos, cada um que assistiram, né, que apareceram aqui, os que não apareceram, Santos, né? Deus abençoe também, que Deus venha abençoar todos os irmãos. Irmão João Batista. Eu posso esquecer assistindo. algum nome, né? Eu posso não citar algum nome, mas o nosso Deus, Ele conhece. Ele conhece cada um dos irmãos. Irmã Cristina Castro, que Deus abençoe também. Em nome do Senhor. Irmã Sandra Natália, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, sim, glória seja cada nome do nosso Deus. Né, essa foi a mensagem que Deus, Ele ministrou ao nosso coração, que nós compartilhamos aos irmãos. Deus abençoe também o irmão João Batista. O irmão João Batista Soares, Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Esta foi a palavra que Deus, Ele ministrou ao nosso coração e nós compartilhamos aos irmãos este pão tão maravilhoso, esse pão espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você não compartilhou, compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E se Deus assim quiser e permitir, à noite nós estaremos aqui cultuando a Deus e Deus derramando bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Amém? Neste momento eu vou ministrar uma oração em favor da vida de cada irmão, em favor de cada família. Amém? Senhor nosso Deus e querido Pai, Jesus, eu sei que o Senhor é o único que opera maravilhas, Pai. Eu sei que o Senhor é o único que opera. Eu sei que o Senhor é o único que salva, o único que cura, o único que liberta, Pai. E que não há outro Deus além de Ti. Não há outro, meu Pai, que possa nos ajudar. Não há outro que possa mudar a nossa vida, transformar a nossa casa, salvar a nossa família, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, meu Pai, derrama sobre as nossas vidas a Tua graça, derrama sobre a nossa vida o Teu poder, Senhor, maravilhosamente, Pai. Nos mostra, Pai, o Teu amor, nos mostra, meu Deus querido, meu Pai poderoso, a beleza da Tua santidade, Pai. Que cada irmão, que cada irmã, Senhor, venham contemplar, meu Pai, as bênçãos, Senhor, derramadas por Ti. Ó Pai, que dentro da nossa casa haja abundância de alegria, de felicidade, de paz, de saúde, Senhor. Visita, Pai, a cada irmã, a cada irmão, visita a cada família, Pai, nesta manhã, com a bênção e com a vitória, meu Pai, nos fortalecendo na presença do Senhor Jesus Cristo e nos dando crescimento na Tua graça e no Teu conhecimento, Senhor Jesus, para a honra e glória de Teu nome. Cubra-nos, Pai, com Teu sangue, em nome de Jesus, e nos livra de todo mal. Nos livra, Pai, de toda seta. Nos livra, Pai, de toda doença, de toda enfermidade. Nos livra de toda moléstia, de toda armadilha e de toda cilada. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, esta manhã concede livramento para vidas. Ana Beatriz, Ana Ramon, Deus concede livramento para vocês. Luna, Deus dá um livramento para tua mãe. Vai Deus alegrar o coração dela. Deus também está te livrando, amém. Teu irmãozinho, Deus também concede o livramento. A irmã Janaína Alves, vai Deus alegrar teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Janaína Dantas, Deus prospera em teus caminhos, amém. Irmã Valquíria, Deus te concede livramento. Tem vidas aí que vai Deus prosperar, que vou eu surpreender, assim diz o Senhor. Tem vidas aí que diz Deus para você não temer. Amém, Jane e Érica, Deus ele fala para você não temer, amém, Jane? Então aposta a tua vitória em nome de Jesus, medita ali em Isaías 41, versículo 10, não temas porque Deus é contigo, amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na nossa vida, hoje e para sempre. E todos aqueles que creem, dizem amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e tenham todos também um bom dia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus derrame chuva de bênção sobre tua vida, tua casa e tua família neste dia abençoado. Amém? Amém, irmã Janaína Alves, graças a Deus. Continue orando, minha irmã, por este ministério, continue orando por nossa vida, porque nós carecemos, das orações dos nossos amados e queridos irmãos. Amém? Que Deus venha abençoar a todos. Paz do Senhor a todos e bom dia.
Amém.